questão P1.6 solicita força entre dois discos e dado na questão a distribuição de cargas nesses discos, sigma, que é carga em relação à área, dado que um disco tem uma carga sigma e a outra tem uma carga negativa sigma, certo? Bom, essa questão, ela parte da análise fundamental. Se ela quer força, então a gente já utiliza aqui a equação fundamental de força, que já é estudada. Porém, é sabido que essa parte aqui da equação de força, que eu circulei, é campo. Então, nós vamos utilizar essa analogia para resolver essa questão. Dado que, se isso é o campo, então vai bastar a gente calcular o campo de um disco e multiplicar pela carga do outro disco, que nós vamos encontrar a força, que é o que o problema pede. Bom, isso é um disco. Então, nós vamos tomar como base primeiro um anel. Um anel. Porque para você encontrar um campo de um disco, você tem que estudar o caso do anel primeiro. Como que é feito o estudo do anel? Eu acho que essa é até uma das primeiras questões que envolve campo e tem que utilizar integral e desdobramento de campo. Tá, situação do anel aqui, ó. A carga do anel está concentrada na extremidade aqui do seu raio, certo? Então, existe elementos infinitesimais de campo. Um elemento vai para cá, outro elemento vai para cá. São os DS, né? Elemento infinitesimal de campo. Porém, se você decompõe esses campos, vai sair dois campos, né? O campo elétrico em X e o campo elétrico em Y. Percebe-se então que o campo na componente Y ele se anula. Por quê? Se temos dois vetores e esses vetores apontam para os lados opostos e eles têm o mesmo módulo, então eles se anulam. Então até anotei aqui, ó, campo em Y se anula. Logo, a resultante do campo do anel é DX, que é o elemento infinitesimal de campo em X. Certo. Esse é o primeiro dado fundamental da questão. Então eu fiz um desenho aqui do que ocorre e DX, que é essa componente vetorial, e DE, que é o componente do campo, eles formam um ângulo. E esse ângulo é fundamental. Baseado na trigonometria, isso aqui é um cosseno, porque é um cateto adjacente e hipotenusa. Então nós utilizamos cosseno. Certo. Então, a componente de campo, já que sobra só a componente x, vai ser o campo, né? A equação de campo multiplicado pelo cosseno de θ, que é esse ângulo, entre a componente infinitesimal de campo e a componente infinitesimal de campo em x. Certo. Abrindo a equação, nós temos aqui, ó, que kq é a quadrado mais r quadrado elevado a 1 sobre 2, teorema de Pitágoras. Isso aqui, ó, a r ao quadrado mais r ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, passa a raiz para dentro desses dois caras. Então, nós vamos encontrar essa distância x aqui, que é isso aqui. Porém, isso tudo é elevado ao quadrado. Por quê? Isso aqui é elevado ao quadrado. Então, essa situação aqui, o que ocorre? Esse 2 pode ser multiplicado e se torna 1. Então, é como se desaparecesse. Porém, nós ainda temos esse x aqui. Isso aqui está multiplicando a sobre x. Quem é a sobre x? É o cosseno. Por quê? É só analisar isso aqui, ó, da mesma forma. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno e cateto adjacente sobre hipotenusa. A sobre x. Porém, quem é x? Esse mesmo cara aqui, ó. Essa raiz, que é elevada a 1 sobre 2. Então aqui nós tínhamos uma potência de 1, porque esse 2 passou multiplicando. Porém, aqui nós temos 1 sobre 2 de novo. Então, fica multiplicação das potências, conserva a base e soma os expoentes. Então, fica a base mais a soma dos expoentes, que é 1 mais 1 sobre 2, que é 1,5. 1,5 é 3 sobre 2. Então, vai ficar essa raiz aqui, né? essa potência.
Tá, o A eu passei multiplicando aqui já para dentro. E o X englobou e virou isso. Ok. Bom, como nós temos um anel, essa analogia toda foi para um anel. Nós temos que saber o campo do disco. Então, o que, que nós vamos integrar? Nós vamos integrar essa equação de campo elétrico a fim de determinar o campo do disco. Por quê? Por que, que nós vamos integrar? Um disco é composto por infinitos anéis, que vai dos raios 0 até o raio R, Rzão, que é o raio do anel. Então, nós vamos integrar essa equação aqui. Então, nós vamos resolver uma integral de substituição simples. Eu substituo o a quadrado mais r quadrado e a du é 2r dr. Esses caras aqui, ó, tudo passa para fora, porque são, são constantes. Porém, a gente não está integrando em relação à carga, nós temos que integrar em relação à área. Então, é fundamental saber que sigma é carga sobre área. Então, elemento infinitesimal de carga sobre elemento infinitesimal de área é sigma. Então, nós temos que isolar o dq. dq é igual a sigma dA. Então, o que ocorre? Nós vamos substituir dq por isso aqui na equação. Esse cara aqui é constante, então a integral que era de dq se torna de dA. Isso aqui, ó, se torna sigma dA. O sigma segue para lá com esses caras, que é constante, e o dA vai para dentro da integral, que é essa integral aqui. Resolvendo essa integral, fica 1 sobre 2, que é esse 1 sobre 2 é o do 2r que apareceu aqui, né? Porque numa substituição simples, a gente isola o dr e coloca ele multiplicando aqui, foi o que eu fiz. Aí os r cortam, né? E fica 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 pula para fora. Aí fica 1 sobre u na 3 sobre 2. Isso é integral de polinômio. Aí soma 1, né? E divide pelo n mais 1. Dá isso aqui. Logo, resulta isso. Porém, qual que é os limites dessa integral? Se a gente está analisando um disco, está querendo encontrar o do disco, então a integral de infinitos anéis vai ser um anel com raiozinho bem pequeno até o anel com raiozinho R. Então vai ser do 0 até o R, certo? Substituindo os limites, vira isso, e aqui é só desdobramento algébrico. Até aqui. Logo, voltando, a gente já pode vir para cá. K, sigma, 2π, que multiplica isto. Porém, esse K aqui, lembrando que essa integral aqui é a que nós resolvemos aqui, esse tempo todo. Esse K aqui é 1 sobre 4πε0, que é a constante de permissividade elétrica. Tá, ele tem um 4π, corta com o 2π, que está aqui, multiplicado pelo resultado da integral. Logo, o campo é esse resultado. Sigma sobre 2ε0, que multiplica 1 menos a sobre raiz de a ao quadrado mais r ao quadrado. Aí o campo do disco é isso, né? Reescrevi apenas. Porém, a equação, a questão dá os valores disso aqui. Então, você substitui tudo, né? Tudo que é dado. E encontra o valor do campo. Certo, encontrou o valor do campo. Lá no início eu falei que a força solicitada seria o campo de um disco multiplicado pela carga do outro disco. Porém, quem é a carga do outro disco? Que não é dada essa carga. Essa carga, a gente utiliza aqui o conceito da densidade de carga em relação à área. É sabido que sigma é elemento infinitesimal de carga sobre elemento infinitesimal de área. Você isola o dq, que é o que é a carga, né? Integra dos dois lados. Esse dq vira q e esse dA vira a, que é a área. Q',
Eu coloquei essa linha aqui porque eu estou me referindo ao outro disco, para não confundir. Que linha é igual à densidade de carga do outro disco, né, que é sigma linha, vezes sua área. Que vai ser, isso aqui é dados, isso aqui refere-se ao que eu falei lá no começo, que um é positivo, o outro é o inverso, que é o negativo. Logo eu deixei o negativo para outra carga. Então, eu utilizei esse dado aqui, eu utilizei o dado positivo aqui no do campo, do primeiro disco, e o negativo eu utilizei aqui. Então, menos 3,0 vezes a área, que é isso aqui. Isto aqui é a área calculada normal do disco, πr quadrado, que dá este valor. Logo, encontrada a carga, é só multiplicar força igual a campo vezes carga do outro disco. Campo nós já encontramos, carga também, então é só fazer a multiplicação e encontramos F. Bom, essa questão é basicamente isto.